Olá pessoal, que se fala Zé Cardoso de página Visto Cabo Verde. Que vídeo ali para trazer uma notícia recente de que Brasil já regulamenta a concessão de vistos temporários e autorização de residência para cidadãos de comunidade de língua oficial portuguesa, ok? Então, dentro daquele contexto de acordo de mobilidade, não percebe algumas iniciativas que, de parte de Portugal, sim, uma concessão de autorização de residência CPLP. E tem uma notícia recente que está falando também que cidadãos CPLP estão isentos de visto para entrar na Cabo Verde, parte de acordo de mobilidade, na verdade, sim, isentos de visto num período de até 90 dias. Igual se ali, também de não percebe Brasil te regula concessão de vistos temporários e autorização de residência. Então, é uma boa notícia dentro de que ela andar sobre esse acordo de mobilidade ali, que desde 2021 não tem estado todo a falar dele. Então, ali no canal, aquele primeiro vídeo que não publica no canal que está ali, na verdade era para não falar sobre as regras de visto de procura de trabalho para Portugal, só que não introduz e fala sobre acordo de mobilidade para poder mostrar pessoas como aqui dentro daquele contexto que isso está enquadrava, né? Então, lá sim, lá tem algumas informações relevantes que não precisa estar ciente dela, ok? Então, depois de que os Estados-membros CPLP assinam aquele acordo de mobilidade, que os países tinham liberdade de escolher quais que as modalidades de mobilidade que eles gostariam de conceder, ok? Então, entre eles tinha estado de culturalização CPLP, estado temporário CPLP, visto de residência CPLP e residência CPLP. E depois também que os países tinham liberdade de escolher quais categorias de pessoas que te beneficiam de esse tipo de mobilidades ali, ok? De modalidades, ok? Então, não tem titulares de passaportes diplomáticos, oficiais especiais e de serviço, ou então titulares de passaportes ordinários, ou passaportes comuns, ok? Então, na verdade, aquela regulamentação que o Brasil faz aplica justamente que é o segundo grupo de pessoas ali que tem passaportes comuns. Ali na notícia que foi publicada, ele aplica a docentes de estabelecimento de ensino superior e pesquisadores em centros de especialidade reconhecidos e técnicos altamente qualificados, docentes de estabelecimento de ensino não superior, empresários, agentes culturais e estudantes, e no âmbito de programas de intercâmbio que é reconhecido entre países membros, ok? Então, esse tipo de visto temporário e também visto de residência, autorização de residência, está aplicado para esse grupo de pessoas ali, sim, ok? Outra informação é que na notícia está falando que a partir de 2 de outubro de 2023 já é possível fazer pedido de visto, ou seja, a partir da próxima semana não está pode pedir desse tipo de visto ali, visto temporário para o Brasil ou então autorização de residência para o Brasil. Então a notícia está falando que ela é parte do cumprimento do acordo de mobilidade que o Brasil também assina por ser parte da comunidade CPLP, tá bom? E na informação, está falando que os vistos temporários têm duração de 1 ano e podem ser solicitados nas embaixadas de Brasil, na Luanda, na Praia e naquelas outras cidades de aqueles países CPLP. E também que ele portaria está estabelecer as regras para solicitação de autorização de residência, ok? E para autorização de residência tem uma permissão que tem uma duração de 2 anos, ok? Quem solicita um visto de uma autorização de residência tem validade de 2 anos e depois não sabe que depois de 2 anos você pode pedir um visto de permanência ou então outros tipos de visto para ficar mais tempo lá dentro do Brasil. Acho que só a cidadania que entra no contexto, uma cidadania para brasileira, acho que só através de casamento ou então se vai filho nesse no Brasil que as questões assim lá. Ok? E então basicamente é aquela informação ali que vem na notícia de que Brasil regulamenta concessão para visto temporário e autorização de residência. A partir de outubro está ser solicitado. Vistos temporários têm duração de 1 ano e a autorização de residência tem duração de 2 anos renováveis, ok? Agora, e uma outra notícia também interessante que foi publicada junto é que está falando que estamos estudando um mecanismo que permita livre circulação para turismo entre os países da CPLP. Ok? Então, aquele é uma notícia interessante. Então, o Brasil quer
livre circulação para turismo de cidadãos de Estado-membro do CPLP. Ok? Então, para viajar turismo no Brasil, seria como se você tivesse uma residência na Portugal, uma residência em Portugal, você queria para a França, queria para a Espanha, Alemanha, só comprar um passagem, sair e ponto final, que tem debaixo de visto, ok? Então, livre circulação está permitindo fazer isso sem ter o visto por ser membro de países CPLP. Só que o Brasil está falando que, tipo, sempre foi essa vontade de fazer isso, mas tem muitas questões ainda envolvidas que tem a ver com consulados, Polícia Federal, que está controlando a imigração, a entrada de pessoas, e na Brasil, para terra, para mar e para ar, ok? E depois, mas é um trabalho que se acontece e oportunamente está informa sobre aquela questão ali, ok? E a única coisa que eu gostaria de falar sobre aquela questão imobiliária ali, por exemplo, desde 2021, se apareceu uma coisa que vai um bocadinho devagar, né? Só que ele tem um aspecto que deve ser considerado, porque às vezes tem pessoas mesmo que cada mundo entende. Às vezes, nós, às vezes, tu quer viajar, do táxi, mas tem uma coisa que tem que desenrolar mais rápido, para desenrolar mais rápido. Quando tu surge visto de procura de trabalho, fica a perceber que no dia que foi aprovado lá no parlamento que ele pasta, pessoas já ligam para a embaixada, te perguntam como é que está fazendo visto procura de trabalho, e às vezes, num vídeos que onde a pessoa responde, mesmo que tem informação, e na verdade, que a pessoa que grava vídeo te reclama, trabalha na embaixada que tem informação, mas o assunto foi lá no parlamento que não se trataram, tem questão envolvida, tem que chegar lá na embaixada para falar ainda também pedir visto, ok? E depois tem que as outras questões que às vezes nós não estamos muito a pensar nele. Já falamos assim daquela maneira, do que está muito a pensar nele. Não sabe que países que estão simplesmente a abrir essas portas para a de alguém que viaja. E que para a nós é parte do CPLP, porque não, tem que entrar Brasil, Angola, Moçambique, nada, que não creio, é que assim, é que funciona assim. Justamente, para ter outra questão envolvida, por exemplo, nos documentos ali sobre acordo de mobilidade, ali no artigo número 4, que está fala sobre os princípios estruturantes do acordo de mobilidade, na linha D, tem uma questão ali que justamente para ajudar a entender isso. Ele fala assim, salvaguarda dos compromissos internacionais das partes em matéria de mobilidade decorrentes de acordos regionais de integração dos quais sejam partes. Ok? Um exemplo, Portugal é membro de comunidade de país de língua oficial portuguesa. Ok? Só que Portugal também é membro de comunidade europeia. Ok? Então, se o Portugal tem compromissos de mobilidade com nós, que é do CPLP, e ele permite a entrada de nós assim de maneira descontrolada, então automaticamente isso põe em causa aquela outra questão que ele tem acordo com ele. Porque quando pessoas entram em Portugal, elas têm livre circulação no espaço Schengen. Ok? Então, ele é um problema. Só para nós mais um exemplo. Na Cabo Verde também isso aconteceu. Tem os africanos de outro país que entram no nosso país para conseguir um documento cabo-verdiano para ele poder entrar em alguns outros países. E teve uma experiência com um senhor que está cozendo sapato na beira de praça de Palmarejo, já está cozendo um sapato, meio cansado de viagem, mastura no Brasil, vai cozer um sapato nele. Então, só que como é um senhor de idade, então perguntar para a maior que sair lá desse país, para ver nossa terra, para ficar cozendo sapato na rua, mas nem que te ganha muito dinheiro com ele. Ele falou, não, meu sonho é para o Brasil. Só que desse país é mais complicado. Então ele preferia entrar cá Verde, ficar alguns anos para conseguir esse documento e depois ele pode ir para o Brasil mais fácil. Você percebe? Então, só que às vezes nós achamos nós não saber isso. Às vezes tu entra Portugal com intenção de ir para a Europa, para outros países da Europa. Mas tu tem que te lembrar, mas governos também sabem disso. Então o governo sabe disso muito bem. Então, é por isso que às vezes que tudo que é acordo isso demora. Bom, eles têm outros compromissos celebrados com outros estados, outras nações e que eles precisam controlar. Senão, está ficando um lugar. Se uma que pessoas estão falando, Portugal é parte aberta para a Europa, às vezes é aquele que está perto. Então, se eles vêm abrir porta, eles abrem porta para todo alguém bem e praticamente todo alguém quer vir em Portugal. Aí, acordo do CPLP que é celebrado só com Portugal, e com o Brasil, com Angola, com Moçambique, São Tomé e Príncipe, mas São Tomé e Príncipe ninguém quer gravar, Angola, Moçambique, Guiné ninguém quer gravar, mas Portugal tudo alguém quer bem, só que funciona bem assim. Então às vezes eu tenho que ser um bocadinho consciente também e na sua exigência que eu estou fazendo. Se bem que eu percebo, se uma pessoa de que está falando aquele acordo ali, que é titular de passaporte diplomático, eles entram a sair, que a criatura vem sem nenhum problema.
já para nós que cidadãos como nós, tudo está ficar mais complicado para nós. Mas de alguma maneira, coisas te desenrola, então te permite que também, e alguns tiver algum benefícios disso, pelo menos aquela questão de circular livremente como turista para o Brasil, para negócios, que as coisinhas lá, já te ser muito bom, ok? Então, antes de terminar o vídeo, li naquele documento ali que foi divulgado para o Diário Oficial da União, sobre aquela portaria interministerial de concessão de visto temporário e de autorização de residência para o Brasil. Então, tem tudo que as informações que nós precisamos saber, ok? Então, também a informação, simplesmente foi onde que documento está, nós baixa o documento, nós está lendo. Esse documento ali tem 5 folhas, ok? Então, ele fala sobre as disposições gerais e sobre aquela concessão, depois ele fala sobre aquelas informações do visto temporário, e no capítulo 12, e depois ali no capítulo 3 você fala sobre autorização de residência. Então ali tem toda a informação que você precisa saber, que os países que você pode pedir, não devem poder pedir, documentos que tem exigido e tudo mais, ok? E ele só para frisar, os documentos exigidos, Brasil é um bocadinho complicado, ok? Às vezes todos os brasileiros na Europa te reclamam, Portugal aquele outro, mas nesses países é complicado. Quando estudava lá, teve um mês que fazer pagamento tinha visto, mas nunca tinha dinheiro para a viagem. Tem que viajar de uma cidade para Mbaba, Salvador, que na capital de Bahia, 2 horas, mas nunca tinha dinheiro de pagar caro para comprar comida para a viagem, depois paga caro, de volta, nunca tinha aquele dinheiro. Então, nunca vai na tempo. Na verdade, nunca vai mais. Para modo, minha colega que vai, então já passava período também, eles falavam, não, mas later, antes, se você passava período, você pagar uma multa de R$800. Mas gosta, tem que passar período, automaticamente tem que sair do país. Tem que sair do país, voltar para o país, jogar um novo visto para entrar. Então, o que é que salvamos, por assim dizer, é porque uns dias depois, Brasil anistia. E a anistia tinha uma regra que te aplicava, períodos que te aplicava. Então, eu estava dentro daquele período, então automaticamente impedia a anistia, que traz direito 2 anos de permanência lá, e depois de 2 anos pode pedir um visto permanente. Então, pedi um visto permanente e foi concedido um visto de permanência de 10 anos para o Brasil. Só que é um bocadinho burocrático também, que a lista de documentos que está ali, você percebe, mas estão dizendo um monte de questão de comprova aquele, tudo que é questão. Também o Brasil é um daqueles países meio polêmicos de questão de segurança, de tudo que as coisas lá. Então, na verdade, as pessoas comprovam e tudo isso, ok? Então, nós temos aquele documento ali, não te deixa também aquele documento que te fala sobre acordos de mobilidade CPLP, te deixa também link de que notícia ali que foi publicado no site do governo, na Secretaria de Comunicação Social do governo brasileiro. E nós temos tudo que as outras informações que nunca fala especificamente, tá bom? Então, eu espero que o vídeo te ajude de alguma maneira. Se o vídeo te ajudou, como sempre, likezão no vídeo, e subscreve no canal quem quer escrever ainda. E eu estou acompanhando esse processo ali sobre mobilidade para o Brasil, eu estou trazendo mais vídeos próximos vezes, como é que te pedi visto, tudo que é questão, ok? Então, sou junto, até o próximo vídeo.